Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de economia, né? Aqui no nosso curso. E nós estávamos vendo noções de macroeconomia nos nossos encontros, correto? Não podemos deixar de falar, quando estudamos isso, não podemos deixar de falar da moeda, né? Um instrumento muito importante aí na economia. Então, deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Hoje nós vamos falar sobre, olha só, o lado monetário da economia. Muito bem. Então, o que é o lado monetário da economia, né? Qual o papel da moeda, qual a sua importância, etc. A nossa aula está baseada aqui no capítulo 11, então, do livro básico que estamos usando Fundamentos de Economia, né, do Vasconcelos e Garcia. E primeiro ponto aqui para nós compreendermos isso e o surgimento da moeda? De onde veio essa ideia de que um papelzinho com tinta, né, tem tanto valor, tanta importância, que a gente contrata pessoas para trabalhar para nós por horas e horas durante dias, né? Nós também compramos bens, viagens, casas, carros, tudo com esse papelzinho, né, que não deixa de ser papel e com uma tinta em cima pintada, né? Qual é essa ideia? De onde que vem isso, né? Como que surgiu? Como nós chegamos a esse ponto, né? Então, olha só, para nós entendermos, vamos começar voltando no tempo, lá na época do surgimento da agricultura, uma época onde não existia moeda. E aqui, quando eu disser moeda na nossa aula, me referindo especificamente, né, àquela moeda metálica, aquela esfera, né, que nós utilizamos e muitas vezes deixamos jogado na gaveta. Não. Quando eu digo moeda, eu quero dizer todo o conceito, né, de dinheiro por trás. Pode ser cédulas, pode ser, né, essa esferinha, moeda metálica. Então, olha só, nessa época não existia moeda, lá nos primórdios da história da humanidade, né? E as pessoas, elas viviam em aldeias. Então, estava lá cada um focado na sua criação, na sua subsistência, trabalhava lá na sua terra, né? Pelo menos tinha um pedacinho de terra lá, e todo mundo se dedicava à criação dos seus animais domésticos, a plantar culturas de subsistência, batata, hortaliças, etc. Então, o objetivo ali era a gente garantir a sua subsistência, a sua e da sua família. Então, funcionava assim a sociedade nessa época. Muito bem. Como que nós fazíamos, então, para dar conta de tudo que nós precisávamos? Será que eu iria plantar uma variedade de itens ali no meu quintal, né? Hortaliças, trigo, arroz, feijão, cenoura, batata, ia criar as galinhas, ia criar gado, etc e tal. Ia ser um grande trabalho, né? Ia ter que ter uma família que ia ser um exército, né? Na verdade, para dar conta de tudo isso. Não, não era assim, então, pessoal, que funcionava. Cada um tinha ali, né? Lógico, um hall de produtos que trabalhava, né? Dentro da sua cultura. E começava a surgir, então, os excedentes do cultivo dessa sua cultura. E a sociedade se organizava, então, por meio do escambo. Então, o que sobrava da minha plantação, né, da minha colheita, eu não ia consumir, mas eu precisava de outros itens que eram importantes para mim. Então, eu ia lá no meu vizinho, né, e trocava lá com o seu José, falava, olha só, né, estou precisando disso aqui, você tem sobrando aí? Eu tenho aqui esse, então a gente troca, né? Como tem a figurinha aqui embaixo, né? Ó, vamos trocar aqui, sei lá, peixe por leite, de repente, né? Então, a atividade produtiva, ela não era voltada para o mercado nessa época. E ela funcionava baseado nessas trocas que nós chamamos de trocas diretas, né? Que são as trocas dos excedentes, tá? Trocas diretas. Bom, para isso acontecer, eu precisava que houvesse uma dupla coincidência de desejo. Quando eu fosse trocar lá o peixe que eu
né, pesquei, eu precisava que o meu vizinho quisesse o peixe e que ele tivesse o que eu queria também, né, o leite, no caso. Senão, não funcionava, não dava match ali, dentro das nossas coincidências. E aí, como é que fazia? Ixi, então tinha que me deslocar até uma outra área, né, até a casa de outra, de uma terceira pessoa, para ver se ela tinha interesse no produto que eu tinha, né, na sobra da minha plantação, e ela tinha o que eu queria para nós podermos negociar, fazer essa troca. Se ela não tivesse, aí então ia ter que ir atrás de uma quarta, quinta, sexta pessoa, e a coisa podia levar um tempão, né? Então vejam só, para eu conseguir fazer uma troca, né, uma coisa simples de comércio, isso ia levar um tempão, e ia me exigir muita energia, né, para conseguir efetuar essas trocas, tá? Ah, qual é a conclusão disso, então, né? Havia um problema. Claramente havia um problema. Se não tivesse essa coincidência de desejos, como que eu iria solucionar? Então, bom, o escambo, gente, que era o modelo de economia da época, ele tem um potencial limitado, né? Essa limitação é justamente a questão da coincidência dos desejos, né? Eu preciso necessariamente que alguém queira o produto que eu tenho para oferecer e que tenha o que eu quero, né? E aí, não bastando isso, a gente ainda precisava negociar as quantidades. De repente, a troca poderia não ser tão favorável assim, né? De repente, meu vizinho quisesse muitos peixes em troca de 1 litro de leite, eu achasse que isso não vale a pena, né? E aí eu resolvo investir em procurar outra fonte de troca. Então, todo o desenvolvimento econômico ele seria limitado, né, dentro dessa sociedade por conta do excesso de tempo que as pessoas iam gastar para realizar as transações. Veja só que curioso, né? Além de ter um potencial limitado, nós gastaríamos muito tempo, né? Bom, se os indivíduos gastam mais tempo realizando a troca, né, é possível chegar a uma situação em que o tempo gasto para produzir, na colheita, etc., né, a extração lá dos produtos alimentícios, poderia ser mínimo dentro do universo que a gente tem para lidar, que são as trocas. Então, quanto mais tempo, né, gastando mais tempo na troca, eu estaria limitando o tamanho da produção dessa sociedade. Concordam comigo? Olha só, a coisa poderia se complicar de uma forma que eu levasse dias, talvez, para conseguir trocar o meu excedente. Então, isso trava o desenvolvimento da sociedade, trava os negócios que a gente faz, né? Então, não tem velocidade, as coisas não giram, demora, é um processo moroso. Então, esse era um grande problema dos sistemas de troca. Aí, então, bom, precisamos achar uma saída para isso, né? Funcionou por um tempo, mas não dava para viver dessa forma. Então, com a evolução da sociedade, certas mercadorias passaram a ser aceitas por todos, por conta de características peculiares, por conta do formato desses produtos e deles serem escassos. E aí, então, todo mundo meio que convencionou a aceitar esses produtos, né? Então, cada região tinha ali quase que um produto que aceitava como mercadoria para trocar, né? E aí a gente aparece com o conceito de moeda. Então, assim surge a moeda. Dentro dessa necessidade de agilizar as trocas, né, para escapar das limitações de uma economia de escambo, a moeda, então, ela surge como um intermediário para essas trocas. Só que não era a moeda que a gente conhece hoje, ainda, tá, pessoal? Ainda não era isso. Então, agora, eu vou ter um objeto, né, uma mercadoria, como diz aqui. Uma mercadoria, ela vai ser utilizada como intermediário para essas trocas. Quando a gente faz isso,
aí eu consigo, então, maior eficiência nessas trocas. E eu elimino esses obstáculos anteriores que eu tinha, né, para poder realizar trocas. Então, elimina a coincidência de desejo, né, a quantidade também, e aí as coisas acontecem mais rápido, né, e eu consigo também dar um grande salto evolutivo, que é separar o tempo entre o ato da compra e o ato da venda. Então, quando eu era escambo, a troca acontecia imediatamente, né? Precisava acontecer naquela hora. Agora que eu tenho uma moeda mercadoria intermediando, eu posso realizar a venda, receber essa mercadoria que vai ser aceita e sei lá, semana que vem eu vou lá no meu vizinho ver se ele tem o que eu quero. Então, olha só como que as coisas evoluíram já. Então, vamos lá. Essa moeda, né, essa fase em que temos uma mercadoria intermediando as trocas, ela vai ser chamada de moeda mercadoria. Foi o primeiro tipo de moeda que surgiu na história ali da humanidade. Então, uma mercadoria serviria como intermediária entre as trocas, tá? Só que para ela ser aceita como intermediário de troca, aí ela precisa de algumas características. Eu já dei meio que um spoiler ali, né? Agora há pouco do que são isso. Quais são essas características? Mas vamos ver em detalhes, olha só. Para ela ser intermediária, eu preciso que ela seja amplamente aceita. Então, todo mundo ali tem que concordar que aquele objeto, né, ou aquela mercadoria, vai servir de troca, de meio de troca, tá? Então, beleza, concordamos ali, ok. Mas isso é uma característica ali daquela região, daquele país. Dependendo de outros povos, ali a coisa muda. Tá? Então não era uma obrigação, era um acordo que nós tínhamos ali dentro da nossa região. Não era uma obrigação global, né? Então, a sociedade não estava tão organizada assim. Que mais? Além disso, ela tinha que ser fácil de transportar, né? Porque se eu precisasse carregar uma carroça cheia desse produto que seria utilizado como moeda, e aí? Né? Olha o trabalhão, leva tempo, custo, né? Também ela tinha que ser fácil. Então veja só, será que o leite seria uma boa moeda mercadoria? Né? Ah, hoje que nós temos geladeira, ainda assim não dura muito tempo, né? Imagina naquela época então. Passou, sei lá, um dia, dois, já era, né? E aí, isso está relacionado com essa terceira característica aqui, ó, da moeda mercadoria, que ela tinha que ter uma baixa perecibilidade, ou seja, tinha que durar ao longo do tempo. Né? Já que a ideia é separar o ato, né, de compra do ato da venda, deixando um tempo no meio disso, né, de dias, então ela precisa durar. Além disso, pessoal, essa moeda mercadoria ela precisa ter um alto grau de homogeneidade. O que quer dizer isso? Ela tem que possuir características que se reproduzam em outras fontes desse item. Ou seja, ela tem que variar pouco. Né? A moeda, o que nós entendemos como moeda hoje, essa mercadoria, ela tem que ser a mesma que o meu vizinho tem, que o fulano que mora lá 100 quilômetros daqui tem, que o ciclano que é ali também vizinho dele tenha. Então não vai diferenciar entre nós. Tá? O produto tem que ser homogêneo, tem que ter essas características para poder ser utilizado como meio de troca, como moeda mercadoria. E aí, olha só, que exemplos disso, né? Em diversas épocas e locais, certas mercadorias assumiram essa função, como, por exemplo, o sal, né? Alguém tinha me falado isso na aula, né? E o sal, né, professor? Pois é, o sal foi utilizado como moeda, né, na Roma antiga, e quando os soldados recebiam o seu pagamento, né, o seu soldo,
por prestarem o serviço, eles recebiam em sal. E é por isso que vem a origem da palavra salário. Vem tudo daí. Também teve algumas sociedades que utilizavam o gado como meio de troca, como moeda mercadoria. Né? Acredito que daria um pouco de trabalho, né, para você transportar. Imagina se você quer comprar um terreno, você tem que transportar uma boiada para poder levar esse terreno. Então vejam, ainda assim, apesar da gente ter, né, essa moeda mercadoria, ela ainda tem falhas dentro desse raciocínio. Mas o gado é utilizado como fonte de vida, né? Porque é a carne ali, abate, então, por isso que ele tinha sua importância dentro do sistema, tá? Que mais? Nações como o continente africano, indonésios, utilizavam conchas do mar como moeda também, porque elas têm certas características, né? São raras e então adotaram, né? Acharam que seria um bom meio para se utilizar como intermediário para as trocas. E assim, né? Teve outras, né? Ao longo do tempo. Ao longo disso, aí a sociedade vai evoluindo, descobrem os metais preciosos e os metais preciosos também assumem um papel de moeda mercadoria. E aí a gente pode chamar daí essa fase de moeda metálica, né? Onde os metais preciosos eles assumem a função de moeda, porque eles têm ampla aceitação, são limitados por natureza, né? É difícil achar uma pepita de ouro ali e possuem alta durabilidade, né? Não estraga, é um metal. Olha só as características, né, físicas do objeto. Além disso, ele possui resistência e é possível quebrar ele em pesos, né? Então eu consigo fracionar a moeda. Então aí já abre muito mais o leque de possibilidades que eu tenho. Bom, de início, eles foram utilizados no seu estado natural. Então, pegava lá, descobriu uma pepita de ouro, né? E aí você usava aquela pedrinha lá, né, como moeda. Aí, conforme vai evoluindo, né, nós temos aí feudalismo, etc., e começa-se a cunhar essas moedas, né? A gente passa para a forma de barras, aliás, antes da cunhagem, né? Ela é utilizada em barra, em objetos como anéis, braceletes, castiçais. Então a gente simplesmente trocava, né, aquele produto já acabado. E aí sim, aí depois nós vemos, a gente chega com a cunhagem, tá? Ouro e prata são os mais utilizados nesse período, né, enquanto moeda mercadoria. E para ter o controle, né, sobre esses metais, aí os governantes daquela região, né, onde eles atuavam, o senhor feudal, por exemplo, aí eles implantam essa cunhagem da moeda, que vinha com a cara dele lá, né, do rei, etc. E isso agilizava as transações também, uma vez que tinha lá aquela moeda cunhada com o símbolo real. E aí isso dava um padrão para a moeda, né? E aí começa a surgir características específicas. Olha, a moeda do senhor feudal tal, a moeda da região tal, do país tal, etc. Bom, na Idade Média, aí como é que a gente passa para uma outra forma de moeda mais moderna? Pensa comigo. Você ia lá numa feira, né? Encontrava lá o pessoal numa feira e precisava comprar seus itens e você carregava uma sacolinha cheia de moeda de ouro, né? A gente já viu até nos filmes lá, Robin Hood, etc, né? Tá com a sacolinha de ouro assim na cintura, né? As moedinhas cunhadas. Bom, olha o perigo que era isso, né? Passa alguém ali passa a faca ali e leva tuas moedinhas, né? Leva teu ouro. Então, por questão de segurança, né? O que aconteceu? As pessoas começaram a guardar esse metal precioso em casas especializadas, que a gente chamava de ourives, né? Eram pessoas que negociavam ouro e prata, que
construíam joias de ouro e prata, então eles tinham uma ampla aceitação geral, né? Eles tinham uma boa fama na região, e então a gente começou a deixar esses metais preciosos com eles, e nós recebíamos em troca um recibo de depósito. O ourive ia lá e dizia: olha, o professor Márcio deixou lá então comigo ah, uma onça de ouro, né? Sei lá quanto que vale isso, né? Medido assim. Ou vamos, a gente pode extrapolar, né? Vamos trazer para os nossos dias, sei lá, tantas gramas de ouro, né? Então, eu tinha lá aquele certificado. Como esse Ourives, ele tinha confiança de todo mundo, era um trabalho sério, né? Muitas pessoas confiavam nele, então ele tinha renome, honra, né? Então, era garantido ali que ele ia devolver para mim o ouro quando eu chegasse lá com esse certificado e pedisse de volta meu material, né? Minha joia, meu ouro. Então as pessoas começaram a fazer isso e esses certificados eles começaram a ganhar circulação, né? Começaram a ganhar uma aceitação geral entre as pessoas e eles intermediavam as trocas. Olha só que fácil as coisas. Então, quer dizer, começou a acontecer o seguinte: eu precisava, né, comprar as coisas. Eu não ia lá no Ourives com meu certificado e sacava o ouro. Depois eu ia lá na feira, ou sei lá, negociar um gado, comprar leite, etc. E pagar em ouro. Não. Então, simplesmente pegava e falava: ó, eu tenho aqui um certificado aqui, ó, né, de tantas gramas aqui de ouro. Isso aqui é equivalente ao que você está me dando em mercadoria. Então, pega aqui o certificado, aí quando você quiser, você vai lá no Ourives e saca o ouro. O papel está aqui, ó, tá te garantindo que você tem direito a essa quantia aqui de metal precioso. Olha só. Então, esses certificados começaram a ganhar aceitação das pessoas e começaram a circular na economia local. Bom, era garantido que eu ia conseguir esse certificado, porque essa quantidade de ouro, né? Porque esses certificados, eles tinham uma palavrinha importante aqui, ó, lastro, né? Eles eram lastreados, ou seja, ancorados, eles valiam literalmente aquela quantidade de ouro que eu tinha deixado lá guardado no cofre do ourive. Então, a qualquer momento eu podia converter esses certificados em ouro. E aí, nessa fase, então, onde os certificados são utilizados como moeda, nós chamamos de moeda papel. Olha só. Então, já viemos de uma economia de escambo, aí tivemos uma moeda mercadoria intermediando as trocas, e agora chegamos na moeda papel. Um certificado de depósito que é válido como moeda, porque ele representa a quantidade de ouro exatamente guardada lá no cofre do ourives. Olha aqui um exemplo para vocês verem. Esse aqui é um bilhete da Administração Geral dos Diamantes, que tem o valor de 25 oitavas de ouro. Esse aqui é brasileiro, tá, gente? Ele foi emitido em 22 de fevereiro de 1779, tá? Então, aqui tá, né, ó, como é que chama aqui? Casa da Administração Geral dos Diamantes. É o nome do ourive, tá? E aí ele foi emitido em nome de alguém aqui, ó, Teodoro José, não consigo entender o que está escrito aqui, né? E diz que aqui ele tem fé, né? Ó, data 22 de fevereiro de 1779, aqui, ó, 25 oitavas. Então era esse aqui um certificado de depósito, né, em uma casa de custódia de ouro, em um ourive, né? Isso aqui, esse bilhete era lá da região de Minas Gerais, ó. Então, época ali daquela tração de ouro, né? O Brasil do ouro.
e era utilizado como moeda, então. Circulava ali na região de Minas Gerais como meio de troca, meio de pagamento, e podia ser utilizado, inclusive, para pagar tributos. Até o próprio governo aceitava isso. Olha só que coisa, hein? Bom, muito bem. Só que aí tem uma questão. Todos esses certificados de depósito que circulavam na economia, eles estavam amarrados a uma quantidade fixa de ouro, né? Uma quantidade física, perdão, de ouro que é o que está depositado lá no cofre. Tá. O que os ourives fizeram nessa história, então? Eles perceberam que nem sempre as pessoas iam lá sacar o ouro. Elas ficavam negociando entre elas, só utilizando aquele certificado de depósito. E aí o espertinho pensou o seguinte: bom, já que nem sempre vem alguém aqui, né, sacar o ouro, eu acho que eu vou emitir uns certificados a mais nessa história, né? E então eu posso aplicar esse dinheiro, né, que esse certificado vai me trazer, gerar renda, e quando alguém vier trocar por ele, aí eu tenho condição de honrar esse certificado que eu criei. Então, olha só a sacada que os caras tiveram, né? Percebendo que nem sempre permaneciam nos seus cofres essa quantidade de metal precioso, eles emitem recibos em proveito próprio, sem nenhum lastro. Então, quando eles fazem isso, quebra-se essa ideia, esse conceito de que todo certificado emitido tem um valor físico correspondente em metais preciosos. Porque, né, como já falei, nem sempre as pessoas iam lá, e quando iam, não iam todos ao mesmo tempo. Então ele tinha tempo para conseguir fazer negócios, gerar renda com esse dinheiro e aí cobrir, honrar, né, o pagamento que ele estava devendo. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, ó, surge o conceito de crédito. Isso vai trazer um salto evolutivo muito grande aqui para a economia. E aí, quando a gente perde o lastro da moeda, aí nós vamos dar origem ao que nós chamamos de aqui, ó, papel moeda, tá? Diferente, ó. Antes era moeda papel, quando tinha o lastro, eram os certificados. Agora, sem lastro é papel moeda. E aí, como que esse papel moeda tem credibilidade? Ele é baseado, tudo é baseado na confiança que as pessoas têm nessa casa de depósito de ouro, né? Nesse ourives. Surge então com isso, gente, os bancos comerciais lá no século XVII. E aí começa então essa evolução, né? Aparece o crédito, os bancos começam a emitir recibos de depósitos que vão funcionar como moeda, já que ninguém vem a todo instante. E isso funciona, sacar o dinheiro, né? Isso funciona até hoje, né? O que tem de dinheiro em circulação na economia não tem lá no cofre do banco. Se resolve todo mundo ir ao mesmo tempo lá, sacar o dinheiro da sua conta corrente, quebra o sistema. É um pânico bancário, né? Isso é chamado na economia. É uma corrida bancária. Então, não dá. Aí eles conseguiram fazer isso, né, criando o papel moeda que era baseado na confiança, né, e aí todo o nível de renda na economia explode. Aí agora a gente consegue multiplicar o dinheiro numa velocidade incrível, né? O nível de riqueza gerada agora dá um salto extremamente significativo quando a gente perde o lastro do ouro, né? Do papel moeda lá, do certificado no ouro. É perigoso, né? Se de repente vem todo mundo, mas daí eles entendiam que era uma atividade de risco, mas nem todo mundo vinha ao mesmo tempo. E aí, né, a coisa cresce de uma forma muito grande. Posteriormente, pessoal, os governos é que assumiram essa tarefa de ser o banco que vai emitir o certificado, né, que vai ser aceito por todos. E, na verdade, aí é o nosso dinheiro hoje, né? Então, eles que são agora, né, os governos são os emissores da moeda, tá?
E para você parar para pensar, aí então que vem essa ideia de que, poxa, aquele papelzinho lá com pintado lá, uma carinha nele, tudo coloridinho, bonitinho, né? O que vale, né? Tanta coisa, né? Poder de compra, etc. Com o governo, né, e essa perda do lastro, o papel moeda, ele passou a ser aceito por força de lei por todas as pessoas. Então, nós somos obrigados a negociar em reais, né? Você não tem aceitação aqui em outras coisas. No comércio, todos os preços são tabelados em reais. Não tem dólar, não tem libra, não tem euro, peso argentino, enfim, não tem, né? Na sua cidade aí. Talvez, se você está numa região de fronteira, até, né, alguma coisa ali, mas a lei diz que é real, tá? E aí nós chamamos isso de moeda fiduciária. Tá? O papel moeda se torna moeda fiduciária, que a fidúcia, essa palavra, né, fidúcia significa confiança. Então ela funciona tudo baseado na credibilidade do governo, na confiança desse governo. Não existe mais lastro nos metais preciosos e então a boa gestão da política monetária do governo é o que garante essa confiança das pessoas nessa moeda. Basta ver, por exemplo, economias que têm uma alta taxa de inflação. A moeda, ela perde tanto valor que as pessoas, né, não dão a mínima mais para a moeda. Simplesmente não usam a moeda nas suas transações. É perigoso voltar na situação anterior, lá da economia de escambo, porque a moeda, ela perdeu a confiança, perdeu a credibilidade, tá? Então, a moeda, quando a gente fala de moeda fiduciária, ela passa a ser uma instituição social, gente. Ela é aceita na sociedade, né? Ela é aceita por vocês porque eu aceitei e vice-versa. Né? É uma convenção social. Né? Nós convencionamos, né, a aceitar essa moeda. Muito bem. Então, olha só, hein? Vamos recapitular aqui. Vimos daí moeda papel, né? Os certificados, papel moeda, que é quando perde o lastro, e quando entra os governos no meio da história, a gente chama de moeda fiduciária. Tá? Bom, um outro tipo de moeda que acontece, que surge, é o que nós chamamos de moeda escritural. Tá? Por que é esse nome? Escritural, né? Parece aquela coisa contábil, né? A gente vai fazer escrituração contábil. Bom, se você pensou nisso, é exatamente isso mesmo. Ela surge junto com a moeda fiduciária. E ela é chamada de escritural porque ela está relacionada aos lançamentos de crédito e débito feitos pelos bancos comerciais. Então, mas como assim os bancos comerciais? Né? Os bancos comerciais, eles têm capacidade de criar moeda também. Quando a gente deposita o nosso dinheiro lá na conta corrente, né, aquele dinheiro lá, ele gera um lançamento de crédito e débito, né? O banco está em débito com nós, nós creditamos o dinheiro lá na conta na nossa conta, né? E daí, o que o banco faz, né? Esse dinheirinho que está lá não fica lá te esperando, né? Ele empresta para outra pessoa e beleza. A única coisa que te diz que você tem esse dinheiro é um lançamento contábil na tua conta corrente. Então, a moeda escritural, né, ela vai ser o total dos depósitos bancários, ou seja, o dinheiro que existe na conta corrente das pessoas, das famílias, das empresas, né? E esse dinheiro, ele não é um dinheiro físico, é só um lançamento contábil. Então, ele passa a ser uma escrituração. E é diferente do físico, ó. Porque o físico, né, ele está lá. Se o banco deixasse guardadinho o dinheiro para você, lá numa caixinha, falar, ó, esse aqui é do professor Marcos. Então, aí não, eu teria essa correspondência, né, com o lançamento na conta corrente, esses lançamentos crédito e débito, né, tá lá o dinheiro. Mas não.
o banco, então eu não sou dono daquele dinheiro lá, eu tenho um direito sobre ele. Né? O banco pegou esse dinheiro e foi trabalhar, emprestar para outras pessoas. Por isso que é diferente do dinheiro físico. Né? A moeda escritural é apenas um registro contábil, tá, pessoal? Cuidado para não confundir. É algo criado por lançamento bancário. Simplesmente. E aí, não tem, às vezes a gente fica sonhando assim, né? Poxa, podia alguém, né, lá que vai fazer um depósito para mim, colocar uns zeros a mais naquele depósito? Né? Ou de repente o banco erra lá e coloca um monte de zero na minha conta corrente. E eu fico milionário do dia para a noite, né? Já pensou? Que tal? Então, é apenas moeda escritural, não é moeda física, tá? Então, em economias avançadas, essa moeda escritural, ela chega a representar cerca de 80 a 85%, pessoal, dos meios de pagamento. Ela diz respeito a toda a movimentação, né? Quase toda a movimentação que acontece no sistema bancário. Então, vejam só, o Banco Central, né? Vamos dar um spoiler aqui da aula das aulas que vem, né? O Banco Central que emite, que faz a cunhagem, né? Aliás, perdão, ele que é o emissor lá da moeda, do dinheirinho, né? Que a gente tem, direita dele, né? Então, aquela moeda física, né, ela circula na economia, mas os bancos, eles multiplicam moedas através desses lançamentos de crédito e débito. Eles criam moeda escritural. Olha que interessante, né? Então, temos esse tipo de moeda também, moeda escritural. E por último aqui, né, as mais novas são as moedas digitais ou criptomoedas, né, que coisa aí que nós temos ouvido falar muito, né, uma evolução recente. Né? Essa moeda ela surgiu em 1990 ali com um grupo de conhecedores de tecnologia da informação, e aí eles tentavam criar um fluxo de dinheiro anônimo e que fosse autônomo, independente de governos e de legislação de países, né? Queriam criar uma moeda livre de qualquer, de tudo, né? Livre de qualquer legislação ou empecilho que possa haver. E aí, né, quando cria-se então essa moeda digital, aí as transações vão ser exclusivamente feitas pela internet, né? Uma vez que é digital, então não existe a moeda física. Você tem uma carteira digital e fazendo transações instantâneas com baixo custo, né, sem fronteira de território, 24 horas por dia você consegue transacionar pagando com essas moedas. Elas nem sempre, tá, pessoal? Quando a gente pensa em criptomoeda, a primeira coisa que vem na cabeça é Bitcoin, né? Mas não é só disso que eu estou falando aqui, tá? É um tipo de criptomoeda, né, o Bitcoin. Mas moeda digital, né, é um conceito. Né? Bitcoin está dentro desse conceito. Moeda digital nem sempre é responsabilidade de algum governo, né, como nesse caso que eu citei, Bitcoin, Ethereum, entre outros que a gente vê aí, Solana, né, etc. Mas tem moedas digitais que são de governos? Tem sim. Né? Nós não estamos tentando implantar uma, né, o real digital, então tem agora, que vai funcionar para agilizar transações, etc. Bom, resumindo então a nossa evolução da moeda por toda essa história, olha só, né? Começamos a moeda mercadoria, o sal, depois a moeda metálica, quando introduzimos a ouro e prata enquanto moeda mercadoria, né? Que vai intermediar as trocas, então vamos chamar de moeda metálica, porque era um metal precioso. Aí, a moeda papel, que tinha o lastro, né, integral lá na quantidade de metais preciosos que eu depositava no ourive, e eu recebia um certificado desse depósito e utilizava ele, né, como moeda, como intermediário de troca. Aí temos também o papel moeda, né, são as notas bancárias emitidas a partir de operações de crédito também, e sem lastro metálico, importantíssimo.
em lastro, aí a moeda escritural que os bancos criam e a moeda digital. Uau, que passeio pela história, hein, pessoal? Foi interessante. Espero que tenham gostado. Ah, bom, ok. O que mais que a gente precisa entender, então? Diversas coisas. Vamos ver, só para finalizar a nossa aula, quais as funções da moeda, então, né? Já que ela surgiu, né, toda essa história que eu contei para vocês, a primeira função da moeda, talvez seja a mais fácil, né, que era a grande luta ali da sociedade para conseguir evoluir e agilizar trocas, era o meio de troca, né? A função, vamos dizer assim, mais conhecida da moeda, intermediar as trocas, né? No nosso caso, o real, que é a moeda aceita, e ela é quem vai intermediar as nossas transações, né? Ela simplifica e reduz os custos de transações quando a gente usa algo, né, para intermediar essa troca, né? E tem um conceito interessante daí quando nós pensamos nisso, pessoal, que diz respeito à liquidez. A moeda, ela representa a liquidez imediata para quem a possui. Então, nós conseguimos comprar, né, tudo naquela hora, naquele exato momento, desde que tenhamos a moeda em mão. Mas aí, o que é a liquidez, né? Eu trouxe aqui, caso você não esteja familiarizado com esse item, né, esse assunto. Bom, liquidez é a facilidade e a rapidez que um ativo, no nosso caso a moeda, né, possui para realizar as transações ou ser convertido em outros ativos. Então, eu posso ir ali, né, no mercado, na padaria, ah, e imediatamente, com a moeda em mãos, né, o papel moeda ali, um meio de troca, eu consigo imediatamente realizar uma transação de compra. Ela é a liquidez plena, é dada pela moeda. Já se eu tivesse um título, um ativo bancário, um outro produto para trocar, né? Vamos supor que eu tenho uma bicicleta e eu vou lá no supermercado fazer a compra do mês. Eu falo, não, tá aqui o pagamento, aqui, ó, toma minha bicicleta. Não é, né? Não funciona assim, porque a bicicleta tem uma baixa capacidade de se tornar, né, de esse bem, essa moeda para realizar a transação. Entende? O cara vai falar assim: ah, não, mas essa bicicleta aqui, para eu converter ela em moeda, pô, vou ter que vender para outra pessoa, vou ter que achar alguém interessado. Eu não sei se o preço que você estava falando aqui para mim vale com o que eu estou te entregando de mercadoria. Vai levar um tempão para eu conseguir fazer isso. Então, eu não aceito. Né? A liquidez dela é baixa. Foi um exemplo, né, um pouco exagerado, né, mas para vocês entenderem como funciona essa característica da moeda, né? Dela ser liquidez, apresentar liquidez imediata. Ativos financeiros, né? Se você tem alguma coisinha aplicada aí, né? Você está acostumado com isso, esse termo, né? Tem liquidez D mais um, ou seja, se você vende hoje, é só amanhã que você consegue receber o dinheiro, né? Converter esse ativo, esse título em dinheiro, ou D mais dois, D mais três, por assim vai, né, gente? Então, bom, meio de troca, que mais que podemos falar sobre as funções da moeda? A unidade de conta. A unidade de conta é o seguinte, pessoal. Tudo nós precisamos ter uma escala para medir, né? E a unidade da moeda, a unidade de conta, é essa escala que vai medir o valor daquele produto, ou seja, o preço. Ah, Vamos pensar o seguinte: é a forma que eu registro, né, as receitas e os custos. Tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Eu não vou lá no supermercado comprar um litro de leite? Qual é a unidade de conta daquele litro de leite? Qual é a escala em que mede-se o valor daquela caixinha de leite? Reais, né? Isso. É o padrão de medida, tá, gente? Unidade de conta é a forma como nós medimos a moeda, né? O poder de compra dela.
Então, da mesma forma que a gente usa metro para medir a distância, né, entre um local e outro, né, aqui, no nosso caso, existe uma unidade monetária que a gente usa para medir o valor dos produtos que nós vamos trocar, né? O valor do ingresso, o valor das roupas, de um automóvel. Qual é essa medida? No nosso caso é o real, mas existem outras, né? Ó, dólar, ien, euro, peso, libra, etc. Tá? Então, a segunda função da moeda é servir de referência para preço, é nos fornecer essa medida de valor das coisas. Por isso que a gente chama, né, unidade de conta. Então, ó, meio de troca, unidade de conta e, por último, a reserva de valor. A moeda, pessoal, ela tem uma característica importantíssima que diz que torna possível armazenar poder de compra ao longo do tempo, né? Ou seja, eu tenho o dinheiro hoje e eu posso gastar ele no mês que vem, daqui 6 meses, daqui um ano. Por quê? Porque essa moeda que nós temos, ela tem essa característica, essa função de ser reserva de valor. Então, dizer isso, que ela é reserva de valor, significa que em momentos onde haja alta inflação, eu não preciso me preocupar em gastar essa moeda imediatamente, porque ela consegue armazenar o seu poder de compra. Tá? E aí eu consigo transferir meu consumo para a data futura. Né? Então, eu consigo fazer o quê? Acumular moeda, né? Juntar dinheiro. Por que que a gente, né, junta dinheiro para comprar, sei lá, alguma coisa que você quer muito? Uma viagem, um carro, uma moto, uma casa, enfim, ou que seja, né, o que for. A gente consegue acumular. Então, o que que é? Você vai guardando dentro do cofrinho, né, para daqui, sei lá, quanto tempo você conseguir adquirir aquilo que você quer. Então, essa capacidade de armazenar dinheiro no presente e transferir o nosso consumo para o futuro só é possível se a moeda puder ser uma reserva de valor, tá? Então, três características importantíssimas, pessoal, né? Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Se não tiver essas três características, só tiver duas, não sustenta a moeda. É um tripé. Tá? O conceito de moeda depende desses três itens. Tá? Precisa dos três. Reserva de valor importantíssimo. Em épocas de muita inflação, né, os preços sobem muito rápido, né? E aí a moeda ela vai perdendo seu valor, essa capacidade de armazenar dinheiro no tempo. E as pessoas fazem? Recorrem a outras formas para utilizar como moeda. Tem gente que compra ouro, compra dólar, né? É, perguntem para os avós de vocês, né? Acho que os pais talvez, mas mais garantido que os avós de vocês lá nos anos 80, 90, né? Como que eram as coisas? Então, o pessoal comprava, quem podia comprava dólar, porque o dólar não perdia valor. E a nossa moeda na época tinha muita inflação na economia. Se você deixasse para fazer compras no final de semana, o dinheiro que você recebeu na segunda-feira já, né, tinha perdido um terço do valor dele. Então você já não conseguia comprar os itens. E tanto que era a inflação e a perda desse poder de compra era tão rápida assim, né? Então a moeda ela ia perdendo essa característica de armazenar valor ao longo do tempo. E aí as pessoas precisavam de alternativas, né? Ou de consumir tudo muito rápido, tá? Então, lembre-se disso. É um tripé, pessoal. Precisa ter os três tópicos para funcionar. Bom, tenho aqui um quiz verdadeiro ou falso rapidinho, né, para você que chegou até aqui na nossa aula. Olha só, a resposta vem no final, tá? Padrão ouro é o modelo atualmente vigente onde a moeda é lastreada na confiança?
E aí, dá um pause no vídeo e pensa. Bom, você deu pause no vídeo, né? A resposta é o quê? É falso, né, gente? Uma, que o padrão ouro não é o vigente. E segundo, que a moeda, né, mesmo se fosse, né, o padrão ouro, não era lastreado na confiança, né? Então, duplamente errado. Questão 2. Os certificados de depósito foram inicialmente emitidos pelos ourives, depois pelos governos. E aí? Bom, lógico que é verdadeiro, né? Os certificados de depósito, quem emitia eram os ourives. Depois, os governos assumem essa tarefa, criando ali, né, a moeda fiduciária. 3. Na economia de escambo, as trocas ocorriam de forma fácil e eficiente. O que você acha? Bom, fácil e eficiente, né? Só se for para dar risada, né, gente? Precisava então se deslocar com aquele monte de coisas que você sobrou da tua cultura, até sei lá, até o vizinho, até uma feira para poder trocar e ainda achar alguém que precisasse daquilo que você quer e que tivesse o que você quer para oferecer, né? Então, a coincidência de desejos, né? Dupla coincidência. Não, né? Na economia de escambo, as trocas não ocorriam de forma fácil e eficiente. Então, é falso. E a última, em situações de hiperinflação, a deterioração do valor da moeda é tão grande e rápida que ela pode perder sua função de reserva de valor. E aí? Acabei de comentar com vocês, né, pessoal? A inflação é tão rápida que a gente vai deixando de confiar na moeda, porque perde o poder de compra ao longo de dias. Então, a gente precisa achar outra coisa para ser utilizada como moeda, né? Lembre-se da história, né? São os três pilares que garantem que um objeto, né, ou que aquele papelzinho pintado que nós chamamos de dinheiro, seja utilizado como moeda, né? Meio de troca, reserva de valor e unidade de conta. Então, a questão 4, deixa eu ver. Grande perde valor? Sim, verdade, verdadeiro, né? Tá aqui as respostas aqui embaixo. Bom, muito bem, meus amigos. Então, chegamos até aqui, vamos encerrar a nossa aulinha, né? Foi muito bom estar com vocês nesses instantes. E a gente se encontra aí nas nossas aulas, tá bom? Um grande abraço, até mais.